não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muitos depois desses dias. Amém, igreja? Amém. Vamos orar aqui nessa noite. Senhor meu Deus e meu Pai, obrigado. Deus, eis aqui, Senhor, a tua palavra. Senhor meu Deus, que não seja eu, Pai, mas que seja o teu Espírito. Deus, a palavra é tua, o povo é teu, o Espírito é teu. Deus, faça conforme a tua vontade. Deus, que não seja eu, Pai, mas que o teu Espírito, Pai, ele possa falar na minha boca. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Meus irmãos, a palavra que o Senhor tem me colocado no meu coração aqui nessa noite, o Senhor ele já tem uns dias que ele me revelou essa palavra. Como hoje é um culto de jovem, é uma palavra direcionada, mas o Senhor ele vai falar com todos aqui nessa noite, porque se o Senhor trouxe almas, ele tem a palavra direcionada para todos, por mais que seja um culto de jovens. O que o Senhor colocava no meu coração quando ele me deu essa palavra, ele me colocava um tema. E o tema é promessas. O tema que o Senhor colocava no meu coração era promessas. E eu perguntava ao Senhor por que promessa, e ele começava a trazer versículo. E para que nós venhamos entender o porquê da palavra promessas, com a palavra aqui a qual o Senhor ele prometeu aos seus discípulos ali perto dele subir as alturas, para que nós venhamos entender um pouquinho do que o Senhor ele quer falar conosco, nós vamos voltar um pouquinho à história, um pouquinho que venha falar do nosso Senhor. A Bíblia vai nos dizer que Isaías 9, versículo 6, ele vai profetizar. Isaías ele vai profetizar a vinda do nosso Senhor. Isaías ele vai profetizar que nascerá um menino, porque um menino nos nasceu, um menino nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e será chamado o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isaías ele vai profetizar esse versículo, que um menino nasceria, o principado estava sobre os seus ombros, para que nós venhamos entender o que o Senhor queria dizer sobre o tema promessas. Quando Isaías ele profetizou, esse versículo da vida do nosso Senhor, que o Senhor ele nasceria de uma virgem, para que nós venhamos entender que o Senhor ele é fiel para cumprir com a tua palavra. O Senhor ele zela da tua palavra para cumprir. Para que vocês entendam, quando Isaías profetizou para o nascimento de Jesus, passou 700 anos. Isaías, quando ele profetizou, passou 700 anos a Jesus nascer. E Jesus ele nasceu, e a Bíblia diz que o menino nascia, o menino crescia em estatura e graça. A Bíblia diz tudo que o qual Isaías, os profetas, eles profetizou a respeito de Jesus, estava se cumprindo. O menino nasceu de uma virgem, e ele crescia no meio dos sacerdotes, no meio daquele povo. E a Bíblia diz, para encurtar a pregação por causa do horário, igreja, a Bíblia diz que então o ministério do nosso Senhor, ele vai começar ativo mesmo, quando o Senhor ele é batizado nas águas. Quando João batiza o Senhor nas águas, o Espírito Santo impele Jesus para o deserto. E ali começa a preparação do ministério de Jesus. Aleluia. Jesus, aproximadamente 30 anos, ele foi batizado nas águas. O tempo que Jesus ficou aqui pregando, que ele começou a pregar, curar, operar milagres, maravilhas, foi aproximadamente 3 anos e meio, e ele concluiu o seu ministério. A Bíblia diz que quando o Senhor ele começou a operar, quando ele começou a operar milagres, maravilhas, ele separou discípulos para eles, e ele instruiu os seus discípulos em tudo. Ele ensinava os seus discípulos, porque ele sabia que a profecia, os livros falavam que ele iria voltar. Isaías ele profetizou que ele nasceria, mas Isaías também profetizou que ele seria conduzido como um cordeiro mudo ao matadouro. Isaías profetizou que ele nasceria, mas que ele padeceria por amor à humanidade. E assim o Senhor ele começou o seu ministério, ele cumprindo o seu ministério, ele preparando os seus discípulos
A Bíblia vai dizer que então o Senhor estava perto já da tua vinda. Os sacerdotes querendo matar por causa da tua palavra, porque não aceitavam, não conseguiam disputar com o próprio Senhor. A Bíblia vai nos dizer que ali o Senhor ensinando os seus discípulos, perto da vinda do Senhor ir, o Senhor começa a falar abertamente aos seus discípulos. O Senhor começa a falar com os seus discípulos que era necessário ele ir, que ele iria, que ele padeceria. Os discípulos eles se entristeceram porque eles pensaram que o Senhor ficaria com eles. Mas o Senhor ele vai instruir, ele vai falar que é necessário, que a palavra, as profecias indicavam que ele viria, ele nasceria, mas ele também morreria, que ele padeceria, ele ia sofrer, mas a profecia também falava que ele morreria, mas a Bíblia também relata que ele nasceria ao terceiro dia. E a Bíblia vai nos dizer que ali aproximadamente os dias de Jesus subir, Jesus ser entregue na cruz do madeiro. A Bíblia diz que então começou o sofrimento, a parte mais difícil do ministério do Senhor. Ali quando ele é conduzido pelos seus soldados, ali quando o Senhor é encaminhado para o Gólgota, para ser crucificado. A Bíblia diz que como Isaías profetizou que ele seria conduzido como um cordeiro mudo, ele apanhou, ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi zombado. Mas como Isaías profetizou, a Bíblia diz que ele não abriu a sua boca em momento algum para defender. Em momento algum ele abriu a sua boca para se defender. Ele foi contado como os pecadores, mas ele não se defendeu, porque estava escrito que ele ia padecer, que ele iria sofrer. Estava escrito na tua palavra que ele iria padecer, então ele não abriu a sua boca. Estava escrito na palavra que ele iria ser conduzido calado, sendo injustiçado, mas ele cumpriria a tua palavra. E como o Pai profetizou, ele veio cumprir a tua palavra. E ele estava ali calado, sendo humilhado pelos meus pecados, pelos seus pecados. Ele estava ali sofrendo. A Bíblia diz que quando foi colocado um madeiro sobre as suas costas, um caminho longo diante da cruz, ele já tinha sido apanhado, chicoteado, mas em momento algum o Senhor ele reclamou. Em momento algum o Senhor ele veio reclamar. Ele veio reclamar do seu cargo, do sua chamada, porque estava escrito. E como eu disse, o Senhor ele zela para cumprir a tua palavra. Estava escrito que era necessário que ele padeceria. Então ele estava ali cumprindo a vontade do Pai, que era padecer. A Bíblia diz que ali ele foi entregue ao madeiro, ele foi crucificado. A Bíblia diz que o Senhor, ele deu graça e ele rendeu o Espírito. Ele rendeu o Espírito ao Pai. Está consumado. E ele vai dizer: Pai, está consumado. Aquilo a qual o Senhor determinou está consumado diante do Pai. Ele rende o Espírito. E a Bíblia diz que o Senhor ele morre. Mas a Bíblia também vai dizer que ao terceiro dia ele ressuscita. A Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscita, como estava escrito. E a Bíblia diz que depois que o Senhor ele ressuscita, os discípulos têm espalhado, os discípulos estão ali todos com medo de ser mortos. O Senhor vai de encontro a cada um. O Senhor vai chamar, o Senhor vai falar para eles: eu não vos tinha falado que era necessário eu morrer, eu não vos tinha falado que era necessário eu padecer, mas eu também falei que eu nasceria, que eu ressuscitaria. Porque até na cruz os discípulos eles tinham esquecido. Ele falou que ele morreria, mas ele também falou que ele ressuscitaria. E como a palavra que o Senhor nos trouxe, o Senhor ele vai de encontro a cada um dos seus discípulos. Ele vai preparar cada um deles. E a Bíblia diz que o Senhor ele ficou aproximadamente 40 dias depois da ressurreição sobre a face da terra. Ele ressuscitou o ressurreto. A Bíblia diz que então perto do Senhor subir às alturas, ele deixou esse versículo a qual nós lemos. Antes do Senhor subir, ele prometeu aos discípulos. Ele fez uma promessa: a ficar em Jerusalém. Vai para Jerusalém e lá vocês receberás a promessa do Espírito, porque descerá sobre vós. Você será batizado não com água, mas com o Espírito e com fogo. A palavra que o Senhor traz no meu coração para que nós venhamos entender é promessas. O que o Senhor me traz no meu coração, que Davi
Davi, quando ele foi ungido a rei, Davi, quando ele foi ungido a rei de Israel, ele foi ungido a rei, mas não foi imediatamente que ele virou rei. A Bíblia diz que aproximadamente 15 a 18 anos para Davi tomar posse do reinado de rei. Aproximadamente 15 a 18 anos para ele assentar na cadeira de rei. O Senhor ele tinha prometido a Davi, ele tinha ungido Davi como rei, mas a unção de rei, ela viria com perseguição. A unção de rei trazeria sobre Davi, ele tem que sair do meio da tua casa. Por isso que Davi ele vai dizer em vários salmos, Davi ele passou no meio do deserto por escassez, Davi ele passou por várias necessidades, por causa do chamado, mas como a palavra do Senhor é fiel, quando passou o tempo determinado, aproximadamente 15 a 18 anos, Davi, a palavra do Senhor se cumpriu, e ele tomou posse do reinado de rei sobre a sua vida. Eu não sei o que o Senhor tem prometido sobre a vida de cada um, eu não sei, jovem, o que o Senhor te chamou, o que o Senhor falou que você seria, mas a palavra do Senhor traz no meu coração, por mais que o Senhor tenha profetizado, e a palavra que o Senhor profetizou não está como Ele falou, está tudo ao contrário. Talvez você está afastado, talvez você está passando pelo deserto, pela escassez, pela perseguição, mas sabe de uma coisa, faz parte da promessa, faz parte do chamado. O chamado também inclui perseguição, inclui deserto. O chamado não vai vir simplesmente, você vai ser levantado de uma vez. Porque se o Senhor tivesse falado que você ia passar por certas coisas, você não ia querer. Você pode estar pensando, mas o Senhor falou que eu seria profeta, que eu seria levita, e olha o estado que eu estou. Saiba, tudo é permissão do Senhor. Uma folha não cai da árvore se o Senhor não permitir. Somente suporta o processo, aguenta, porque a palavra que Ele profetizou, ela vai se cumprir para a glória de Deus. Aquilo que Ele falou vai se cumprir, porque assim foi na vida de Davi, e não será diferente nas nossas vidas. O Senhor ele me traz mais palavras para que nós venhamos fortalecer e para que nós venhamos lembrar que a palavra dele é fiel. O Senhor ele deu um sonho a José. José com aproximadamente 15 a 16 anos. O Senhor mostrou a José um sonho que José ele governaria sobre a sua casa. Mas quando aquele sonho José foi contar para os seus irmãos. Os seus irmãos já tinham ódio, os seus irmãos ainda piorou o ódio. O sonho de José ser governador. Para José ser governador, os seus irmãos venderam ele como escravo. José ele foi vendido para não ser morto. E ele tinha a promessa de ser governador. Eu creio que José, quando ele estava sendo vendido, ele lembrava: Senhor, o Senhor me mostrou, o Senhor falou que eu governaria, e hoje eu estou saindo do meio da minha parentela como escravo. Mas a Bíblia diz que José ele foi como escravo. Ele chegou ali como escravo no Egito. Passou-se um tempo. A Bíblia diz que com 13 anos depois, José, ele virou governador do Egito. Com 13 anos depois da promessa, a Bíblia diz que a visão a qual Deus mostrou José, a Bíblia diz que José, ele contempla a sua casa, o seu pai e seus irmãos dobrando diante dele, porque ele era governador do Egito. O Senhor ele prometeu sobre a sua vida, ele vai cumprir, porque a palavra do Senhor nos fala que o Senhor é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje e será eternamente. O Senhor está dizendo: eu ainda sou mesmo, eu ainda estou no meio da minha igreja, eu ainda cumpro a promessa, eu ainda realizo o sonho, a promessa ainda. A promessa do Senhor ainda está de pé sobre a sua vida. Não pensa que o Senhor errou de endereço, não pensa que o profeta errou. Guarde a promessa, não importa se Satanás está lançando seta, guarda aquilo que o Senhor falou. Se o chamado jovem está difícil, não larga a presença do Senhor, suporta o processo, suporta a perseguição, porque assim foi com os profetas, assim foi com homens no passado, mas a palavra ela se cumpriu. O Senhor ele tem colocado no meu coração para transmitir para a igreja. Se o mesmo Deus que foi de José, de Davi, o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o mesmo Deus que está no meio da igreja. É o mesmo Deus.
se eu ainda sou mesmo, eu não vou cumprir a minha palavra. Se eu sou mesmo aquilo que eu te prometi, por mais que você não tenha visto, saiba que vai se cumprir para a glória de Deus. Para finalizar o texto dessa noite, a Bíblia diz que como o Senhor ele é zeloso com a tua palavra. A Bíblia diz que o Senhor ele prometeu aos seus discípulos. E a Bíblia diz que os discípulos eles foram para Jerusalém. A Bíblia diz que eles permaneceram em Jerusalém, reunidos, orando, buscando ali. E a Bíblia diz que então veio um vento impetuoso e encheu toda a casa. E cada um começou a falar em línguas conforme o Espírito Santo concedia que falava. Eu não sei o que o Senhor prometeu para cada um. Eu não sei a promessa que o Senhor tem feito sobre a sua vida, se é de restaurar o seu casamento, se é de salvação na sua família. Mas não abaixe a tua cabeça, não se desanime, jovem. Não pense que está tudo acabado. Não pense que o Senhor ele não tem poder de restaurar. Não pense que o Senhor ele tem poder de levantar. Por mais que você caia, o Senhor ele tem poder de se colocar de pé. Só basta você crer na palavra, só basta você acreditar. Ele falou que eu seria profeta, ele falou que eu seria levita. Então guarda a palavra do Espírito Santo, porque ela vai se cumprir para a glória de Deus. Amém, igreja? São essas as palavras que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração aqui nessa noite. Amém, igreja? Aquilo que eu não pude falar, o Espírito Santo ele vem a falar mais forte em cada coração aqui nessa noite. Amém, igreja? Meus irmãos, o nosso irmão, o pastor José Júnior, nosso irmão Cameri, se tiver algum recado do Senhor, está com oportunidade na casa do Senhor.